Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um livro que já é considerado um grande clássico, que gera grandes reflexões desde o seu lançamento, e hoje foi o dia de eu terminar essa leitura e vim aqui fazer um vídeo com vocês. Então, o livro que a gente vai comentar hoje é O Sol é para Todos, da escritora Harper Lee. Então me acompanha para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, então antes de qualquer coisa, eu quero começar o vídeo aqui de hoje agradecendo a uma das seguidoras aqui do canal, que ela que me indicou o livro, ela que pediu, na verdade, para eu estar lendo o livro. E prontamente eu já atendi o pedido, porque, gente, esse livro estava na minha estante já fazia algum tempo. E aí, como ela me falou se eu podia ler, eu já entendi como um sinal, eu falei, vou começar esse livro hoje. Então eu vou agradecer aqui a Gisele por me fazer ler essa obra-prima. Só tenho a agradecer a você, Gisele, meu Deus. Que livro incrível, já vou adiantando isso para vocês, pessoal. Mas vamos lá então. Gente, aqui o Sol para Todos, né? Esse livro aqui, ele, como eu disse, ele gera muitas discussões desde o seu lançamento, muito pelo tema dele que a gente acompanha. Então a história é assim, a narrativa. Nós vamos acompanhar uma criança, então já é um ponto interessante a gente começar pensando na história dessa forma, porque ela é narrada a partir do ponto de vista, né, dessa menina, a Scout. O apelido dela é Scout. E essa menina tem aí por volta de 6 anos quando a história começa. Então a gente tem essa família da Scout com o Jane, que é o irmão mais velho, e o Atticus, que é o pai deles. A mãe dos meninos, né, faleceram, e a Scout, né, que é a nossa personagem, ela teve muito pouco contato, não lembra quase nada da mãe, e foi criada aí pelo pai, o Atticus, que é um advogado. E eles, pessoal, vivem em uma cidadezinha, né, num condado de Macomb, que é um condado do Alabama. Então aqui a gente já pode imaginar, né, essa história se passando em uma cidadezinha assim, bem do interior do Alabama, então em todo aquele aspecto mais do que a gente reconhece como cidade pequena e propriamente, né, daquela parte ali dos Estados Unidos. Então eles vivem aí nesse cenário. Então, a partir dessa primeira parte do livro, a gente vai conhecendo a história dessa família e muito mais da história daquela vizinhança que é tão conhecida para eles, porque eles não foram para nenhum lugar além daquela pequena cidade. É tão conhecida e também repleta de vizinhos muito excêntricos, né? Então, como todo mundo se conhece, a nossa personagem, a Scout, ela também conhece todo mundo e consegue dar características bem peculiares de cada um daqueles vizinhos, né? Então, por exemplo, a gente tem também um personagem, um personagem ali da história importante, que é o Boo Ridley. Esse personagem, gente, ele tem uma história bem interessante e que vai gerando um grande, como se fosse uma parte mais sobrenatural, né? Um realismo meio fantástico ali. Eu vou comentar um pouco com vocês mais sobre isso depois, da parte das características. Mas enfim, esse personagem, ele é um homem que ele nunca saiu, pelo menos a nossa personagem, a Scout, ela nunca viu o rosto dele. A gente sabe que ele tá escondido, ele é vizinho da casa deles, né, do Atticus, do Jane, da Scout. Ele é um vizinho, só que eles nunca viram o rosto dele, nunca viram ele. E aí gera todo aí esse mistério, né, por trás dessa figura do Boo Ridley. Porque a partir disso, as pessoas ali da vizinhança também vão começar a criar algumas fantasias, algumas teorias sobre como seria esse homem e o que ele fazia ou o que aconteceu com ele para chegar nessa situação, né, de nunca mais ser visto. Então, entendem que, tipo, a nossa história, ela tem esse pano de fundo de um condado muito pequeno, numa cidade, num estado do Alabama, né, um lugar muito restrito, né, e acima de tudo, muito moralmente restrito, né, então a gente vai ter aí pessoas de moral, de religião muito fortes, de um preconceito ali estrutural, isso é algo que a gente já pode começar a detalhar aqui, né? Eu acho que o preconceito estrutural é uma das principais características da obra, né? Aquele tipo de preconceito que não é só escancarado, né? Ele também acontece aí nas entrelinhas, em algumas situações, ou já totalmente impregnado no conceito de vida das pessoas como sociedade. Então já é um desses pontos. Então a gente vai acompanhando essa menina, muito interessante, muito
carismática a narrativa dela. E depois a gente conhece o melhor amigo deles, que é o Jill. O Jill é um menino que ele passa o verão, então ele passa aí por volta de 3 meses em Maycomb, onde mora a tia dele. Então o Jill, ele faz amizade com os dois irmãos e eles se tornam aí esse grupo que faz peripécias ao longo da cidade, que tentam desvendar os mistérios do Boo Ridley e fazer brincadeiras aí ao longo dessa cidade. Então, de qualquer forma, pessoal, aqui nessa primeira parte, a gente vai ter essa narrativa de conhecer esses moradores, de conhecer os personagens, principalmente o Atticus, que ele é um advogado muito bem reconhecido ali naquela cidade, e principalmente também da Jane Louise, né, que é a Scout, do Jane, que é o irmão dela. Então a gente conhece bastante esses personagens. Na minha opinião, tá? Por isso só o livro já valeria a pena. Porque, como eu disse, a maneira que a Harper Lee escreve, a maneira como a nossa, em primeira pessoa, né, que a Scout conta as histórias, de uma forma de ser criança, né, e de ter toda aí uma inocência, uma maneira diferente de fazer a narrativa, já vale muito a pena, já é muito, muito interessante. Mas tudo se torna melhor e o livro se torna ainda extremamente importante e necessário a partir do momento da narrativa em que o pai, o Atticus, ele pega uma causa para defender, que é de um homem negro que está sendo acusado de um crime. E a partir daí a gente tem toda uma virada completa na narrativa, porque a vida dessas crianças vão mudar a partir do começo desse julgamento. Então, pessoal, aqui já começa algumas características bem importantes da obra e que fazem total diferença para a narrativa e para quem vai ler o livro pela primeira vez. Então, algo que a gente tem que prestar muita atenção a partir do julgamento do Tom Robson, que é esse personagem, né, esse homem negro que está sendo julgado, é que existe naquele condado, principalmente, uma segregação racial legalizada e essa mentalidade sulista extremamente conservadora. Então, pensem só, tudo muda a partir do momento desse julgamento. Por mais que não existam provas concretas contra o Tom Robson, ninguém fica a favor dele, todo mundo acha que ele é culpado, todo mundo xinga ele, todo mundo faz uma maior reviravolta, principalmente também na vida do Atticus, que é esse advogado, que é o pai das crianças, que defende ele. Então, só dele estar defendendo um homem negro, ele já começa a ser hostilizado pela população daquele condado. Então aí a gente percebe esse grande tema do livro, né, como eu disse, que é o racismo estrutural, que é o preconceito, que é a intolerância, e principalmente dessa questão desse racismo muito presente nesse livro, né, tipo, tentando explicar como o racismo destrói todas as vidas, né, de pessoas não só da que sofrem, mas também de muitas outras que estão ali do lado. Então a gente tem aí esse ponto principal da história, que é o julgamento do Tom Robson. E a partir daí, pessoal, a gente tem uma outra parte bem interessante. Por quê? O livro está sendo narrado por essa menina. E é muito legal a gente ver, porque a gente só conhece a história a partir do ponto de vista dela. Mas, mesmo assim, no livro, né, a gente consegue perceber duas separações, assim, duas formas de narrar. Então, a gente tem a narrativa a partir do olhar dela. Então, é um olhar inocente, é um olhar de uma menina que ainda não entendeu como o mundo funciona, que ela vê as pessoas apenas como elas são e não o que a sociedade condena elas. Então, a gente tem toda essa forma de ver o mundo da Jane Louise, da Scout, que é uma forma de uma criança que é ingênua, de certa forma, e ainda não entendeu realmente como aquela sociedade conduz um julgamento de um homem negro. Então a gente tem essa narrativa. A partir daí, o próprio leitor, ele percebe o que realmente, né, a verdade por trás daquilo. Então, de um lado, se a gente vê, a gente consegue perceber as duas coisas que eu estou tentando explicar. A ingenuidade e a inocência da criança e a real intenção e o real acontecimento de como aquela sociedade está lidando com o fato desse homem negro, né? desse julgamento que é errado, não é certo,
injusto, é um julgamento injusto. Então é isso, esse é o ponto. É uma parte bem interessante da história, dessa narrativa, da forma de narrar, essa questão dessa divisão, de como a gente consegue perceber essa personagem vendo o mundo de um jeito e nós, leitores, percebendo como aquele mundo realmente é, né? Como o mundo é. Então é um dos pontos principais. Mas, de qualquer forma, em questões de narrativa, a gente vai ter esse desenvolvimento, né? O julgamento do Tom Robson, o que vai acontecer na história, como vai ser esse julgamento, se ele vai ser justo ou não, o destino dos nossos personagens. Então, a gente tem tudo isso. É um livro que eu gostei muito da forma de narrar, das histórias. Tipo assim, é uma coisa muito leve, por mais que o tema ele acaba se tornando muito denso e muito pesado. É algo muito leve, assim, você vai lendo sem perceber. Então eu acho assim, muito rapidinho a leitura, não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, pessoal, algumas outras características da história e do livro, né, de técnicas, assim, que eu acho interessante a gente falar, que eu percebi. Então, uma visão minha, assim, né. Então, na primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que esse livro é um romance de formação, que é aquele romance em que a gente tem um personagem. Então, por exemplo, assim, vamos pensar numa tela em branco, né? Então, esse personagem ele começa em uma tela em branco. E a partir da narrativa, ele vai criando forma, né? Então, ele vai realmente se estruturando, ele vai tendo pensamentos diferentes, ele vai tendo ações diferentes, ele vai entendendo coisas que antes eles não entendiam. Então, esse livro é, sim, um romance de formação. E é, acima de tudo, um termo que em inglês, né, eles usam como coming out of age, que seria como um amadurecimento, né? Então, a gente tem aqui a nossa personagem principal se amadurecendo. Então, nossa, eu acho isso muito lindo, gente. Eu amo quando os livros têm essa característica, né? Livros, filmes, séries, todo conteúdo em que tem esse coming out of age, eu acho muito bonito, porque a gente consegue perceber claramente o quanto que esse personagem mudou, e o quanto ele entendeu das coisas, e como ele não é mais aquele que era antes. Então a Scout que começa narrando esse livro aqui pra gente, e a Scout que termina, porque o final do livro eu acho muito lindo, né? Sem contar spoiler, mas ela olhando assim a vizinhança. Então, a partir do momento que ela olha aquela vizinhança, ela tem essa troca de ponto de vista. Até tem uma frase muito bonita que o Atticus, né, o pai dela, fala, não sei se eu vou conseguir falar ela certinho, mas é tipo, que você só consegue entender aquela pessoa se você se colocar no lugar dela. E aí eu acho que essa é a lição principal do livro, de você se colocar no lugar daquela pessoa para você entender o que ela tá passando, ou as decisões dela. Então, o final da Scout, que ela olhando a vizinhança, é o momento que ela percebe isso, né? É o momento que ela finalmente se coloca no lugar de outra pessoa e consegue ver a vida e consegue ver tudo aquilo de forma diferente. Então a gente tem aí um amadurecimento muito grande dessa personagem tão querida, assim. Então eu achei, assim, bem interessante. E o livro, ele também me traz, assim, muitas características de ser um livro nostálgico por si só, sabe? Porque de você imaginar aquelas crianças brincando, fazendo brincadeiras, e a todo momento você percebe como aquilo é efêmero e como aquelas crianças nunca mais vão fazer aquilo do mesmo jeito depois do que elas estão passando. Então eu acho isso também muito bonito e é muito interessante a forma como a autora, né, como a Harper Lee, consegue colocar isso na narrativa de forma tão simples, tão delicada mesmo, sabe? Eu acho, assim, muito interessante. Como eu disse, a gente conversa mais sobre isso, né, como aqui nos vídeos, aqui no canal, a gente já conversou isso antes, sobre como é difícil você escrever fácil. E a Harper Lee faz exatamente isso. Ela escreve muito fácil sobre temas muito difíceis. Então é algo, assim, impressionante, gente. Impressionante o que ela faz. Mas, de qualquer forma, é um livro que tem esse pano de fundo dessa família, dessa personagem, dessa menina, que se depara com um julgamento injusto e que começa a entender essa mentalidade conservadora que ela está inserida, que oprime homens negros, mulheres negras, mulheres no geral, que é moralmente restrita, que tem uma intolerância muito grande e com esse racismo estrutural presente em todas as ações dos personagens. Então tem essa narrativa, essas características e, além de tudo, é um romance de formação, é um romance sobre amadurecimento e, como eu disse, tem personagens
muito carismáticos, muito cativantes. E sem dúvida, gente, se você ler esse livro, você vai sair com muitas lições, muito aprendizado no final da leitura. Eu tava lendo aqui na contracapa que ele foi eleito um dos 100 melhores romances de língua inglesa. Também não sei se tá aqui, mas ele foi eleito dos 1000 livros para ler antes de morrer, ou algo do tipo. E é realmente necessário. Isso aqui, todo ser humano... Eu acho que eu falo isso em quase todo vídeo do canal, mas enfim, esse aqui é mais ainda. Todo ser humano deveria ler ao menos uma vez na vida O Sol é para Todos, da Harper Lee. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiram a resenha, o que eu deveria falar ou não, alguma dica. Se vocês já leram O Sol é para Todos, opiniões, o que vocês acham, se vocês gostaram ou não, tudo é válido, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e volto em breve com mais resenhas.